Amém. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, obrigado por esse momento, por esta comunhão. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor nos deu o respirar e dá ao Deus a vida e tira a vida para o louvor da Tua glória. Ó Deus, nos conforta neste momento difícil. Sabemos que estamos perdendo amigos, colegas e muitas vezes, ó Deus, até membros de nossas famílias. Que o Senhor esteja nos confortando. Venha, ó Deus Pai, nos abraçar sempre mais, porque somos homens e mulheres dependentes de Ti. Eu te peço por este culto que estamos apresentando a Ti, que o Senhor receba. Pois foi para isso que nós nascemos, para o louvor da Tua glória. E que nós queremos também Te glorificar, ó Deus, pelos Teus feitos. Sabemos que tudo que está acontecendo está sobre o Teu poder, sobre o Teu domínio. Ó Deus, nos ajuda a aceitar a Tua vontade dia após dia. E que Tua palavra, ó Deus, possa estar sempre preenchendo o nosso ser. E que nós possamos estar cheios do Teu Santo Espírito, confiando em Ti, que o Senhor sempre irá fazer o melhor. Pois desde já, Deus, eu te peço que o Senhor esteja sempre nos abençoando e nos livrando deste mal, deste vírus, que veio para destruir, ó Deus. Mas sabemos que nós confiamos em Ti, que tudo será para o louvor da Tua glória. Obrigado por tudo, desde já eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar louvor do Senhor nosso Deus. Bom, nosso hino, o primeiro que nós iremos cantar, é o hino número 87. Cantemos. Oh, como foi que meu Jesus assim sofreu na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim, agonizou e foi por mim, ali na cruz, ó sim, Jesus por mim sofreu, ali na cruz, ó sim, Jesus por mim morreu, o grande horror da escuridão apavorou a multidão, rasgado o véu lhes fez saber que terminou o seu sofrer, ali na cruz, ó sim, Jesus por mim sofreu, ali na cruz, ó sim, Jesus por mim morreu, que dor cruel na cruz sofreu, seu sangue ali Jesus verteu, se foi por mim pra me salvar, pra eu enfim no céu morar, ali na cruz, ó sim, Jesus por mim sofreu, ali na cruz, ó sim, Jesus por mim morreu. O irmão Dedé está dizendo ali que os gritos estão sempre louvando junto conosco. É verdade.
A gente não tem instrumento, eles vão acompanhando ali. Beleza. Vamos lá. Continuando, nós iremos cantar o 306. 306. Lembrando que nós estamos na viagem do Getsemane até o Gólgota. Jesus começa a sofrer ali quando está sozinho no Getsemane, enquanto os seus discípulos estão dormindo. Jesus está sofrendo, está angustiado, sofrendo ao ponto de suar gotas de sangue. Nós vimos isso semana passada. Agora Jesus, ele vai ser interpelado por o seu amigo traidor, vai ser beijado e vai ser entregue nas mãos dos soldados. Será levado para ser julgado e depois de julgado será levado para a cruz. Então hoje nós vamos tratar exatamente desse assunto. E o que Cristo fez na cruz faz com que nós possamos cantar esse hino 306. Cantemos. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Não querei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém? Amém. Quero agradecer a todos os irmãos, um agradecimento também ao meu irmão que está conosco, né? O irmão Ferreira, aí conosco. Luquinhas, boa noite. Irmã Valesca, Deus abençoe a sua vida. Abraço também para a irmã e para o irmão Roque, né? Deus esteja abençoando a sua vida. Continuando cantando, vamos cantar o hino 396. Mas antes de cantarmos em 396, nós vamos fazer uma leitura. E a leitura é no Evangelho de Lucas, capítulo 23, né? É. 44 ao 56. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo:
verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, naturalmente de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Amém. Que a palavra de Deus possa lembrar a nós da história, né, do sacrifício do Filho de Deus. Vamos continuar cantando louvores. E nós iremos cantar o hino 396. O hino que fala o que nós éramos antes de entender esse sacrifício de Cristo ali na cruz. Nós estávamos cegos. Cegos não de não poder andar, mas cegos de não querermos ver, não querer ver pelos olhos da fé o sacrifício de Cristo. Mas aí ele não só abriu o caminho para a cruz, como ele abriu a nossa visão. E é isso que nós cantamos. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer, inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado caído
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Essa é a verdade. Nós estávamos cegos, né? E o Senhor abriu, Ele desvendou, né? Ele desvendou os meus olhos, e acredito que de muitos irmãos que hoje glorificam a Deus com suas vidas, né? Por quê? Simplesmente porque Jesus, Ele vai para a cruz e lá Ele paga um preço altíssimo, um preço que jamais alguém poderia pagar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Boa noite, Priscila. Priscila, boa noite. Muito bem, irmãos. Então agora nós vamos convidar os amados a abrir suas Bíblias para que a gente possa meditar na palavra. Nós vamos ler o texto de Evangelho de São João, capítulo 19. Ele vai ser a base do que nós queremos trabalhar nesta noite. Eu não vou expor o texto, mas quero ele como pano de fundo para que a gente possa meditar. O texto diz no capítulo 19, versículo 23 ao 30. João, capítulo 19, 23 a 30. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida
toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num risopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre nos lembra do sacrifício do seu amado Filho. O Senhor sempre nos lembra da sua dedicação em ofertar o seu Filho, em doar o seu Filho, em entregar o seu Filho por amor a nós. Nós te agradecemos muitíssimo, ó Deus, por isso. Agradecemos também porque o Senhor não só deu o seu Filho para nos salvar, mas o Senhor também nos deu para que Ele estivesse conosco até a consumação do século. Pedimos, Pai Santo, nesta noite, que a sua palavra possa, de fato, fazer-nos lembrar que sacrifício maior do que o teu não há. Sacrifício maior do que o teu de abdicar da presença do teu Filho. Foi um grande sacrifício, sabemos disso. O Senhor entregar o seu Filho para morrer numa cruz, na pior morte que existia na face da terra. Quando nós pensamos no sacrifício de Cristo na cruz, ó Deus, nós também pensamos no teu, em perder, em deixar, é claro, ó Pai, aquela alegria que tinha os dois antes que tudo se fizesse imundo, antes que todas as coisas fossem criadas. Vocês estavam lá na eternidade passada, e o Senhor abdica da presença do seu Filho e envia para sofrer até a morte, e morte de cruz. Obrigado, Pai, por Jesus em nossa vida. Amém. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes, meu irmão que está lá do outro lado, meus sobrinhos e tanta gente que tem nos assistido, nós queremos agradecer a vocês por tudo isso. Também agradecer aos irmãos de Sobral, de Itapipoca, dizer que aqueles que não estão assistindo às lives, não sei o que é que está acontecendo, você vai deixar de aprender, porque os ensinamentos continuam, nós não paramos de ensinar. Então agradecemos a Deus por vocês aí do outro lado. Esse texto, meus amados irmãos, ele descreve
o Calvário de Cristo. Ele descreve a hora do Senhor, a hora exata em que Jesus deveria entregar a sua própria vida. Então, nós pensamos o seguinte: depois de sofrer a solidão, lá no Getsemane, depois de angustiar-se, Jesus ele foi abandonado nas mãos dos homens maus. E aí, você pode perguntar, por que isso aconteceu? Então, eu quero trazer esse tema, em que Jesus foi entregue nas mãos dos homens por determinação do próprio Pai. Então, o que nós estamos vendo na cruz? O Calvário determinado por Deus, o Pai. O próprio Pai, Criador de todas as coisas, ele determinou, antes da fundação do mundo, que seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, viria para a cruz e morreria para salvar o homem dos seus próprios pecados. Para isso, ele teria que ser entregue, abandonado nas mãos dos homens maus. E qual o objetivo dessa entrega? Eu disse semana passada que Jesus foi levado ao deserto com um objetivo. Qual era? Ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado para o Getsemane. Qual era o objetivo? Sofrer, ter um sofrimento antecipado, ser angustiado, porque estava só no jardim do Getsemane. Só porque os seus discípulos dormiam, e também porque a qualquer momento chegaria o traidor com toda aquela facção para levar o Senhor Jesus. Então, Deus tinha um objetivo ali. Tudo dentro dessa determinação dele. Agora Jesus é entregue, Jesus é abandonado nas mãos dos homens, também com objetivo. Qual era o objetivo? Para ser julgado, condenado com o mais injusto julgamento, porque quando Jesus é entregue ali por Judas, ele é levado para ser julgado na madrugada, o que era ilegal. Jesus passou por um julgamento injusto, ilegal. Então ele foi levado, ele foi abandonado para ser julgado, condenado com o mais injusto julgamento, cuspido, açoitado, espancado e por fim coroado de espinho. Até então, quando digo por fim, na questão do julgamento, eles entendiam sarcasticamente que um rei sem coroa não podia existir. Um rei sem manto não podia existir. E tudo isso eles providenciaram sarcasticamente para o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é levado adiante como um cordeiro que é levado para ser abatido no matadouro, mas a Bíblia diz que ele não falou, não abriu a sua boca, sem murmúrio, sem resistência. Todo animal que é levado para o abatimento, ele vai resistindo. Todo o ser humano que é levado para uma prisão, ele vai também resistindo. Jesus não fez isso. Jesus ele não resistiu nesse sentido.
Ele não disse, não, eu não quero ir, eu não quero ir. Não, ele não disse assim. Não abriu a sua boca. Ele foi levado para ser colocado pregos nas suas mãos. Era prego nas mãos, prego nos pés. E segundo a história, geralmente eles, quando iam colocar os pregos, os cravos da cruz, eles mediam aproximadamente 22 centímetros e eram enferrujados. Exatamente para dar, como é que chama? Dificilmente eu chamo. Os irmãos me perdoem, é grande, é a minha língua que não dá para dizer. Então, grana, não é grande não, viu? Então, era para realmente matar logo. Era para dar um balde, né? E então, Jesus é levado ali. Esses pregos nos pés, esses pregos nas mãos, e é deixado no Calvário entre dois ladrões. Uma outra dor, a dor de ser igualado a bandido, a malfeitor, colocado fora da cidade, que era o lugar onde eles crucificavam os bandidos, os nocivos à sociedade. Foi perfurado por lança. A palavra de Deus diz que ele foi perfurado por lança. Sangrando, Jesus estava ali. Foi zombado por quem passava. E é pendurado ali, nu, seminu, sangrando até o último suspiro. E era de sangrar mesmo, porque era o sangue de Jesus derramado ali na cruz, que nos salvaria, que aplacaria a ira de Deus contra nós, que acalmaria a ira de Deus sobre nós. O sangue de Jesus derramado ali na cruz. Então, para ficar lembrado por nós, a crucificação, ela foi descrita nos 4 evangelhos, para que a gente não esquecesse. Mateus, Marcos, Lucas e João. Está ali a história da crucificação. E aqui eu fico pensando, naquele momento em que Jesus foi levado para ser julgado, levado para a cruz, poderiam os discípulos ter evitado aquilo, já que ele tinha 12 homens provavelmente fortes, valentes, ao seu lado? Por que esses homens não evitaram isso? É claro, não era para acontecer. E o único que quis mudar as coisas, o único que quis enfrentar a multidão, fez de uma maneira errada. Pedro parte para o soldado e nada, não fez nada. Não ajudou em nada. Não ajudou em nada. E Jesus mostra para Pedro que com o ferro que você é ferido, você fere, você também é ferido. E aí está lá na Bíblia Jesus fazendo um milagre ali, da colação da orelha ali do soldado, e não é cola qualquer não, ele está botando de volta lá. Não é super bom. Então, o que nós vemos aqui, meus amados, nessa descrição aqui do sacrifício? Como eu falei, foi determinado por Deus o Calvário. Assim sendo, eu entendo que o sofrimento também de Cristo no Calvário foi pré-determinado. Por que eu digo pré-determinado? Porque o Senhor preparou ele antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado,
Jesus já existia. E aí você pergunta, como? Se Jesus até quando morreu só tinha 33 anos, como é que Jesus já existia? Não o homem Jesus, mas Jesus como o Verbo de Deus. O Filho de Deus já existia lá antes da fundação do mundo. E também o próprio Espírito do Senhor. E aí nós vamos pensar aí nas três pessoas. A Trindade já existia. Se você procurar a palavra Trindade na Bíblia, nem procure, porque você não vai achar. Mas você vai achar a Trindade trabalhando. Jesus já existia na sua pré-encarnação. Chegando à plenitude dos tempos, Jesus encarna. E encarnar aqui significa tornar-se homem. Deus tornando-se homem. Com qual objetivo? Viver entre os homens, a sofrer a maldade dos homens até chegar na cruz. Com um único objetivo, Jesus nunca pecou, mas ele era homem como nós. A diferença é que ele nunca pecou. Então, o sofrimento de Cristo no Calvário foi pré-determinado antes da fundação do mundo. Deixa eu mostrar um texto que nos ajuda a entender isso. Efésios capítulo 1 nos ajuda a entender que o que Cristo fez na cruz já era pré-determinado. O texto diz, Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado Jesus para que nele nós fôssemos abençoados com a salvação. E para isso era necessário que Jesus morresse na cruz. Então era um sofrimento pré-determinado. E por ser um sofrimento pré-determinado, eu vejo que nada ali foi por acaso ou por acidente. Nada ali foi por acaso. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes por Deus. Tudo foi planejado, determinado na eternidade passada. E o que é a eternidade passada? Quando Deus já existia antes da fundação do mundo. Então eu vejo, através da palavra de Deus, que a cruz, ela foi prevista em todas as provisões da eterna Trindade para a salvação dos pecadores. Deus já estava nos conduzindo, apontando-nos para a cruz. Então nada ali foi por acaso. Eu também vejo que nos propósitos de Deus, a cruz ela foi estabelecida desde o início. Não era só Jesus, mas o meio pelo qual ele nos salvaria. Então não houve uma palpitação de dor, nenhuma preciosa gota de sangue vertida pelo Senhor Jesus Cristo que não tenha sido pré-estabelecida por Deus há muito tempo. Por isso, a determinação, o Calvário foi determinação de Deus. Esse sofrimento já estava pré-determinado.
Deus, na sua infinita sabedoria, ele estabeleceu que a libertação do homem escravizado no seu pecado deveria ocorrer pela morte do seu filho na cruz. Deveria ocorrer pela cruz. Por isso, quando nós olhamos para a cruz, e não uma cruz de parede, não a própria cruz que Jesus carregou, mas pelo evento em si, quando nós olhamos, nós estamos vendo quem? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É importante entender isso. Irmão Manuel, boa noite. Deus abençoe. É importante entendermos isso. Saber que a cruz foi o meio pelo qual o sangue do Cordeiro foi derramado. Eu vejo também aí, nessa determinação, nessa pré-determinação do sofrimento, que a cruz seria o meio de redenção do homem. Daí Jesus viria à cruz no tempo devido. A Bíblia diz, chegando à plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho. Creio que lá em Gálatas o Senhor fala sobre isso. Então, Jesus viria à cruz no tempo devido, seria crucificado dentro do plano. Pelo plano de Deus, Jesus seria crucificado. E pela previsão desse Deus maravilhoso. Então, tudo já estava pré-determinado por Deus. Irmã Guterres, irmã Pislene, Deus abençoe vocês. Amo vocês. Amo não, amamos. Então, Deus já havia pré-determinado o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Vendo também essa determinação do Calvário, eu vejo que o sofrimento de Cristo ali no Calvário foi necessário para a salvação da humanidade. Necessário. O que é uma coisa necessária? É algo que é de uma maneira tal, algo necessário, é tão, que sem isso nada poderia acontecer. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz lá em João 4 que Jesus ia caminhando com seus discípulos e foi necessário Jesus entrar em Sicar, na cidade dos samaritanos. Foi necessário Jesus entrar. E aí eu te pergunto, por que seria necessário Jesus entrar na cidade de Sicar? Porque Jesus tinha um plano na vida de uma mulher. Jesus tem um plano na vida da mulher samaritana, de salvá-la, de evangelizá-la. Então, seria necessário. Necessário também por quê? Porque os samaritanos precisavam de Jesus. Os samaritanos, aqueles que os judeus não queriam nem chegar perto, até rodeavam pelo Rio Jordão, para não passar dentro da cidade. E interessante, a salvação vem dos judeus. Se tivesse dependido exatamente dos judeus, o que seria dos samaritanos? Se não fosse Jesus. O que seria de nós? Se não fosse Jesus trazer a sua graça diretamente para nós. Então, eu vejo que o sofrimento de Cristo ali no Calvário foi necessário para a salvação da humanidade. Jesus precisava, é interessante, quando eu estou dizendo que é necessário, é porque ele precisava. Agora, precisava por quê? Se ele é Deus, ele não tinha nada a ver com o meu pecado, eu que quisesse que pagasse pelo meu pecado, mas por amor e misericórdia dos dois, do Pai e do Filho, ele precisava vir para a cruz. Por que Jesus precisava vir para a cruz? Porque ele precisava carregar sobre si os nossos pecados. Meu pecado, o seu pecado. Ele precisava fazer isso. Imagina Jesus passando,
e alguém perguntar, para que tu vai? Eu vou ali para a cruz, vou morrer na cruz. Por quê? Eu preciso, porque eu já decidi eu vou fazer isso. Então você percebe isso. A decisão voluntária, que eu vou falar mais tarde, de Cristo, faz com que a palavra necessária ou precisava valia a pena em tudo isso. Jesus precisava carregar nossos pecados. Então, apenas com o seu sangue derramado na cruz, nós poderíamos ser sarados, curados, aproximados de Deus, tirado a ira de Deus que estava sobre nós. Apenas com o seu sangue, não com outra coisa. Nossas obras não poderiam fazer isso. Nossa filosofia, muito pior. Nossa sabedoria, nem pensar. Nossa boniteza, ai, ai, ai. Dependendo, se nós estivermos tentando no céu por causa de boniteza, coitado dos feios. Como seria? Né? Então, nada disso seria suficiente, meus amados, para nos apresentar diante de Deus, para sermos reconciliados. Só Jesus poderia fazer isso. Então, apenas com o seu sangue derramado na cruz, é que nós poderíamos ser curados da nossa lepra, o pecado. O sangue de Jesus seria o antídoto que nos salvaria do veneno do pecado. O seu sangue seria o único pagamento por nossos débitos que Deus aceitaria. Débito nós tínhamos com Deus, e ainda muitos têm esse débito. E Jesus vai para a cruz para pagar esse débito que nós estávamos devendo. Ele fez um pagamento ali na cruz. Então, meus amados, eu vejo que do maravilhoso sacrifício de Cristo dependia a nossa vida eterna. Não é verdade? Não é verdade, Ana Patrícia? Dependia a nossa vida eterna do maravilhoso e grandioso sacrifício de Cristo ali. Se Cristo não tivesse ido à cruz, se Ele não tivesse sofrido ali no nosso lugar, o que eu vou chamar aqui de o justo pelo injusto, né? Então, o justo pelo injusto. Se Ele não tivesse feito isso, não haveria uma faísca de esperança para nós. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, haveria uma imensa baía entre nós e Deus. E baía aqui quer dizer grandes águas. Não tinha barco para chegar até lá. Não tinha como nós chegarmos a Deus. Havia uma baía onde nenhum homem jamais passaria. Então, meus amados, a cruz, ela foi necessária a fim de que o seu poder, né, fosse a redenção para o meu pecado. O poder de Jesus ali, o seu sangue derramado na cruz, seria a redenção para o meu pecado. A ponte para a salvação, para o céu, para estar na presença de Deus. Olha, quem está falando para vocês é um homem comum, que tem o privilégio de mostrar a você, que está do outro lado, talvez, que você não tenha esse conhecimento, alguns, e você receber isso aqui como algo fiador. Que foi isso que Cristo fez na cruz. Ele se tornou nosso fiador. Então, posso dizer a você que o sofrimento de Cristo no Calvário foi necessário para nós, né, para a humanidade. A outra coisa também que eu quero dizer é que o sofrimento de Cristo foi suportado voluntariamente. Aquilo que eu ia iniciando lá no princípio, falando um pouco sobre isso. O sofrimento de Cristo, ele foi suportado
voluntariamente. Será que tem alguém hoje nos hospitais gemendo de dor voluntariamente? Claro que não. Mas não queremos dores, nós não queremos morrer. O saudoso irmão Gerardo, ele dizia o seguinte: os crentes querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ele sempre dizia isso. E acontece isso mesmo. Mas uma coisa eu lhe digo: nós só temos duas ocasiões para ir para o céu: ou morrendo, ou esperando o arrebatamento de Cristo vir e arrebatar a sua igreja. Só tem esses dois lugares. Então, se o céu, se eu comemoro porque Jesus me deu morada no céu, então por que eu vou ter medo de morrer? Não posso ter medo de morrer. Que seja feita a vontade de Deus. Então, quando eu penso que o sofrimento de Cristo foi suportado voluntariamente, eu vou entender o quê? Ele não estava sob coerção. Jesus não estava sendo coagido a ir para a cruz. Ele foi por escolha própria. Jesus, ele sacrificou a sua vida por uma escolha sua e obediência ao Pai. Ele foi ao Calvário fazer o quê? Jesus foi ao Calvário simplesmente concluir o que ele veio fazer. O que a profecia dizia? E ele salvará o seu povo dos seus próprios pecados. Então Jesus teria que morrer na cruz. Então qual é a primeira atitude? Jesus viria. A primeira atitude de Jesus, do Espírito Santo, geraria, Jesus no ventre de Maria, nasceria. E a partir dali a sua atitude seria voluntária em tudo, até chegar à cruz. Então, na cruz, Jesus conclui. Ele vai para a cruz para terminar o trabalho que ele veio fazer. Então, toda a sua vida, ela foi vivida dentro de uma voluntariedade. Dentro de uma voluntariedade. Então ele poderia facilmente ter intimado uma legião de anjos, como ele mesmo disse: olha, se eu quiser, vem uma legião de anjos e me acolhe. E ele poderia ter feito isso. Jesus poderia ter uma legião de anjos, vir, com suas forças e dispersar, tirar Jesus ali de Pilatos, também de Herodes e de toda aquela multidão, todo o seu exército. E os anjos fariam isso e espalhava todos como espalha o vento, mas ele não fez isso. Por quê? Porque Jesus tinha um plano e ele seguia esse plano. Ele estava disposto a sofrer. E olha aí entra o caso que eu estou falando da morte. Se nós não estamos dispostos a sofrer, nem tampouco a morrer. Mas Jesus estava. Ele estava disposto a sofrer. O seu coração, meu amado irmão, ele estava firme na salvação dos pecadores. Ele tinha certeza do que ele ia fazer. Ele estava resoluto a abrir o caminho para os céus. A abrir uma fonte purificadora para todo pecado e para toda impureza. E isso só poderia acontecer derramando seu próprio sangue. Então, quando eu penso nisso tudo, eu fico pensando nessa sabedoria de Deus em querer nos salvar dessa maneira. Então, o que é que eu penso? Quando eu penso nisso, o que é que eu recebo? Eu sinto uma alegria, eu sinto paz, eu sinto esperança quando eu vejo que Cristo fez tudo isso. Eu sinto esperança.
Então, quanto mais eu mantenho a cruz na minha mente, maior a plenitude que eu percebo nela. Quanto mais eu penso na cruz, mais eu vejo a plenitude nela. E quando eu vejo isso, eu fico satisfeito. Eu fico satisfeito por ver que há mais para se aprender no Calvário do que em qualquer outro lugar no mundo. E olhem que muitos pregadores já vieram, já morreram. É muito tempo que faz que o Evangelho é pregado. E nós ainda precisamos aprender. Muito mais. E a atitude de Jesus na cruz nos faz aprender muito. E também nos faz entender que há muito para aprender. Então, na cruz, o que é que eu vejo ali? Na cruz, meus amados, eu vejo a grandeza do amor de Deus, o Pai, para com o mundo pecador. Eu vejo a grandeza do amor de Deus para com o mundo pecador. E aqui eu não consigo encontrar maior prova de amor senão o sacrifício de Cristo na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para com o seu próprio, amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então veja só, Romanos capítulo 5, versículo 8. Então eu não consigo encontrar maior prova de amor do que essa, dele dar o seu filho, e o seu filho dá a sua própria vida. Então, assim sendo, eu vejo na cruz a consequência do amor de Deus, a manifestação do amor de Deus através de Jesus, ali na cruz. Deus tanto amou esse homem pecador, esse horrível pecador, que deu o seu único filho, e deu para sofrer. E não só para sofrer, meu amado, mas para morrer na cruz. Com qual objetivo? Para que qualquer pessoa, e eu estou lhe dizendo, qualquer pessoa, você é qualquer pessoa, eu sou qualquer pessoa. Então ele deu o seu filho para que qualquer pessoa que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. João 3,16 fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é maravilha para mim. Eu sei que o Pai me ama. Eu sei que Deus me ama, que deu o seu Filho para morrer por mim. E Ele não negou-se, Ele não negou o seu Filho, seu único Filho. Ele entregou o seu Filho por criaturas tão miseráveis e corruptas como nós, em relação a Deus. Então, quando eu olho para o sofrimento de Cristo no Calvário, eu vejo ali a manifestação do amor de Deus. Na cruz, meu amado irmão e ouvinte, eu vejo que o meu pecado é tão obscuro e condenável que nada a não ser o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus, poderia lavar o meu pecado, purificar a minha vida. Então é na cruz que eu vejo que o pecado me separou de Deus. Quando eu olho para a cruz é que eu vejo, poxa, Jesus levou os meus pecados, e eram esses pecados que me separavam de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então você percebe aí que os nossos pecados nos afastavam de Deus,
causava uma grande barreira em relação a Deus e não podíamos nos aproximar dele de maneira nenhuma. E então, a única saída era Jesus na cruz, como cordeiro. Em 1 Coríntios, deixa eu ver, não, 2 Coríntios capítulo 5, diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 a 21. Olha o que ele diz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. E tudo isto provém de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, de 18 a 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou. Tudo isso que eu estou dizendo parece até algo interessante aqui. Veja a continuação. Tudo isso que eu estou te falando, eu concluo essa fala até então, dizendo: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Sabe por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então está aí, meus amados, o sangue de Cristo. Então aqui na cruz, eu vejo que o meu pecado, ele é obscuro e condenável, que a não ser o sangue de Jesus, jamais algo poderia limpar, purificar o meu pecado. Então o sangue do Filho de Deus, ele poderia lavar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nos lavou com o seu sangue. Então, é na cruz que eu vejo isso. Eu vejo também na cruz que o pecado me separou de Deus. Mas que Cristo veio e nos reconciliou com Ele. Então, olhando para a salvação, olhando aliás, para a crucificação de Cristo no Calvário, eu vejo um pagamento completo. Eu vejo, como eu estou dizendo aqui, que eu vejo os meus pecados obscuros lá, eu vejo que os meus pecados separavam de Deus, vejo que eu não podia pagar os meus pecados, mas agora eu vejo Jesus pagando o preço. Ele está fazendo um pagamento completo. No João 19:30, ele diz isso. Olha a frase de Jesus em João 19:30. Está consumado. Está consumado. Palavra grega chamada tetelestai. Encerrou a conta. Passei a régua. Apaguei. Esse cidadão não deve mais. É isso que Jesus Cristo está dizendo quando ele diz está consumado. O que Jesus Cristo disse que estava consumado? A sua missão. A missão de Jesus estava agora sendo consumada na cruz. A maldição da lei que eu quebrei contra Deus derramou-se sobre Jesus. E lá na cruz, ele sofreu no meu lugar a exigência daquela lei. E aí, ela é satisfeita nele. O pagamento foi feito não por mim, mas por Cristo. Então, o pagamento foi feito por Cristo até o último centavo de dívida. Jesus pagou ali. O pagamento foi feito não por mim. Pode ter certeza disso. Não por mim. Jesus, ele pagou o preço para que eu não precisasse pagar de maneira nenhuma. E eu não precisasse pagar. Então, muito me alegro com isso. Muito me alegro. E por fim, a mulher já se levantou-se, está cansada, eu acho que você também já saiu, já foi tomar um café. Mas vamos finalizar aqui com o terceiro ponto.
O sofrimento de Cristo abriu o caminho para o céu. Eu queria coroar a nossa mensagem com isso, dizendo que o sofrimento de Cristo abriu o caminho. A morte de Cristo na cruz abriu o caminho para o céu. Foi Jesus que abriu o caminho. Isso, Jesus abriu o caminho para o céu. Então eu tenho certeza de que há agora, e antes eu não tinha, embora historicamente sabia que existia um céu, mas o céu do Senhor eu não tinha conhecimento. Agora eu tenho conhecimento do céu do Senhor. Eu tenho certeza de que há um caminho para mim aberto para o céu, e esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Jesus passa a régua. E ele diz, nem adianta. Se não for por mim, não chega ao meu Pai. Sem o sofrimento de Cristo, eu não encontraria razões nenhuma para sobreviver. Não encontraria. Ele morreu na cruz para salvar, para santificar o mais vilão dos homens. Quem é o mais vilão dos homens, na opinião de vocês? Eu sou. E o apóstolo Paulo também disse isso. Eu sou o pior dos pecadores. E Jesus foi lá para a cruz e pagou o preço por mim. Então, meus amados, quando eu olho para a cruz, sem o sofrimento de Cristo, eu entendo agora, né, que eu não encontraria razão nenhuma para encontrar-se com Deus. Não encontraria. Então eu preciso hoje dizer a você que quando Cristo morreu na cruz, de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que diz que Ele nos comprou. Então quando eu olho para o Calvário e a crucificação, então lá eu vejo, como eu disse, a revelação do amor de Deus, vejo o amor de Cristo ali compelindo-me a viver, não mais em mim, mas agora nele. Em Cristo. A vida, uma vez que eu creio em Cristo, a vida que agora eu vivo, não vivo mais em mim, e sim em Cristo. Deixa eu ler, né? É o 20. 2 Coríntios. Não, é porque eu disse 2 Coríntios, mas desculpa aí, é 1 Coríntios. 1 Coríntios 6 e 20. Para você perceber aqui, deixa eu ler. 1 Coríntios 6 e 20 diz: porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, fomos comprados para viver nele agora. E a compra, é como eu falei da outra vez, a moeda de compra, a moeda de troca, foi o sangue de Jesus. Jesus deu a si mesmo, deu-se a si mesmo por mim. E não apenas para redimir-me das iniquidades, mas também para me purificar e fazer-me uma pessoa singular, uma pessoa zelosa de boas obras, como diz lá em Tito capítulo 2, versículo 14. Então Jesus, ele perfurou o seu corpo ali, para que o meu pecado saísse de mim. E agora, eu preciso entender que eu preciso estar crucificado com Cristo e ressuscitado também com Cristo. 1 Coríntios 15, 4, aliás, de 1 a 4, Paulo vai dizer isso, que Cristo morreu por nossos pecados. Então, se Cristo morreu pelos nossos pecados, eu não devo mais a Deus. Por que eu não devo mais a Deus? Porque Jesus pagou o preço do meu pecado. Então, meus amados irmãos, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que o Calvário, ele foi determinado, né, por Deus, para que Jesus fosse para lá. Eu vejo o sofrimento de Cristo ali no Calvário, foi pré-determinado antes da fundação do mundo, né?
foi predeterminado. Eu vejo um sofrimento, né, que foi necessário para a raça humana, e eu vejo um sofrimento que foi suportado voluntariamente. A conclusão que eu chego de tudo isso é que sem Cristo não há caminho para o céu. Sem Cristo não há redenção para o homem. Sem Cristo não há vida eterna para ninguém. Por isso eu quero finalizar lendo 1 João, capítulo 5, para que você tenha uma ideia do risco que você está correndo, mas da oportunidade que Deus lhe dá. 1 João, capítulo 5, diz o seguinte, a partir do versículo 11. E o testemunho é este, que Deus, o Pai, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por isso, meu amado, há aqui uma grande verdade. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Sem contar que o mesmo João 3,18 diz, quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. E com isso, eu fecho a minha Bíblia e digo, o recado está dado. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Olha que coisa interessante ali, um velho amigo, né? O Maristeu. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Então, é isso que nós precisamos entender. Nossa vida agora é de Cristo. Ele pagou o preço por nós. Se você quiser entregar a sua vida a Cristo, eu não preciso implorar. Você só precisa entender o Evangelho. Você só precisa entender o tamanho amor de Deus em enviar o seu Filho e o tamanho amor do seu Filho em entregar-se voluntariamente por mim e por você. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Por isso, quando eu ando por aí e vejo essa movimentação das pessoas, eu fico pensando nesse sacrifício. E logo eu canto. Vamos lá? Sempre que eu estou de Cristo. Anota para Deus. Vamos lá. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão, olhar em seus olhos serenos e meigos, ah, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como é o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todo
descansando. Então vamos finalizar com mais um hino que eu tinha escolhido 190. Né? É grande, né? Irmãos, a gente vai. A gente. Não, vamos cantar o 190 dele, só que a gente fala o seguinte. Irmãos, nós vamos cantar o hino 190, mas eu vou pedir licença aos irmãos para a gente cantar, não ele todo, sabe? Porque a nossa garganta já não está essas coisas de boa, mas a gente queria cantar ele porque ele traz para nós uma mensagem maravilhosa. 190. Vamos lá. Deixa eu ver. Nós vamos cantar ele um pouquinho acelerado, pode? Né? Você vai dormir aí do outro lado. Então, veio Jesus este mundo, viu, para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil, para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, o seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, o seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar no céu. Quase. Toque alegria, que gozo e paz, ter salvação de Deus, e nova vida que satisfaz a alma que busca os céus, livre das culpas do pecado, longe da dor e do chorar, tendo certeza de gozar a redenção de Deus. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por teu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Amém. Queremos agradecer. Verdade. Nós queremos agradecer
muitíssimo aos amados irmãos, nossos irmãos, famílias e amigos que estão aí do outro lado. Queremos agradecer a Deus pela sua presença virtual, né? Deixamos aqui o nosso abraço a vocês, um abraço forte, e esperamos em Deus podermos estarmos juntos aí brevemente. Nós também queremos hoje fazer uma nota de duas, né? A família do Alex, juntamente com ele, né, está de luto. Morreu um tio. Morreu uma tia na sexta e um tio hoje. Morreu a tia dele na sexta-feira e hoje morreu o tio. O pai não está bem de saúde também, né? A pessoa está meio variada, né, seu Ayrton? Pedimos, seu Ayrton, tome cuidado na sua saúde. Cuidado no remédio da sua pressão. Toma seu remédio. O Alisson, que é irmão dele, está com febre e a gente vai estar aqui orando por eles. Mas lembrando aí que esses dias, o que mais a gente traz são notícias ruins, né? Agora, todas essas mortes não traz libertação para ninguém, mas a de Cristo sim. A morte de Cristo, ela traz libertação para todo aquele que crê. Então precisamos pensar nisso. O desespero da morte hoje está exatamente em o homem não saber para onde vai. Os que ficam se desesperam, os que morrem vão sem saber para onde. Então isso não é conforto. O consolo que a gente dá para a família é que, apesar de tudo, tem que continuar a vida. Então, peço aos irmãos que orem pelo Alex, orem pela família dele lá em Sobral, né? Orem também por nós, né? Para que Deus cuide de nós aqui, guardando, né, dos perigos virais. Então vamos encerrar. Eu acho tão bom estar aqui com vocês que eu não queria encerrar, eu queria passar a noite toda aqui só conversando, né? Mas a gente precisa encerrar. Agradecemos a Deus, né? A irmã Sandra mandou um negócio. A irmã Sandra, né? Muito bem. Agradecemos a Deus. Amém? E obrigado. Vamos orar para encerrar. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graças por tudo que fazes por nós, pelo livramento. Queremos agradecer, Senhor, porque nos salvou, por nos deu essa liberdade de te cultuar. Também, ó Pai, eu te peço, abençoa todos os nossos irmãos queridos que estudam conosco a Tua Palavra, que escutam a Tua Palavra e põe em prática. Abençoa cada um, Senhor, para que sejam edificados. Cuida de toda a família do Alex, ó Deus, e dá a eles sabedoria, conhecimento da Tua Palavra, para que realmente possam crer e confiar em Ti. Venha, Pai, peço saúde física para eles também, porque sabemos que a dificuldade hoje de saúde é grande. Todos os lugares do mundo estão precisando de saúde. Abençoa todos aqueles que estiverem doentes, Pai, com saúde, com paz, com tranquilidade para seu coração e principalmente com salvação, para que possam realmente ter vida eterna. Nós te louvamos, ó Deus. Abençoa da saúde da Patrícia, a todos nós, as nossas famílias em Sobral, em Juazeiro, em Fortaleza, em São Paulo, em Belo Horizonte, todos os cantos que nossa família está espalhada, assim também como os irmãos que estão em todo o mundo compartilhando a Tua Palavra com os demais irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia te honrar, te glorificar através da Tua Palavra em nossas vidas. Nós te louvamos, pedimos, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E hoje pela manhã a gente também anunciou morte novamente, né?
A gente lembrou do irmão Gerardo que faleceu essa semana. Também o bisneto dele, que é neto do filho dele, o irmão Chico, filho a gente conhece ele por caçula, né? E o filho dele também faleceu, jovem, com 20 anos, mas ele não foi pela pandemia, ele foi alvejado, né, por tiros, e isso é muito triste. A família está muito triste, porque me parece que foi domingo ou segunda, morreu o seu Gerardo, e ontem, né, morreu, né, o bisneto. Então a família Rodrigues está realmente com muito pesar por tudo isso que aconteceu. Né? E ainda há muitos doentes na família, então oremos também pelo pessoal lá do Sumaré, não só pelo Celso Sumaré, mas também do Pantanal, né? Uma boa parte de irmãos estava meio assintomados, então precisamos estar orando por esses irmãos. Assintomático. Assintomático. Desculpa aí a palavra aqui, porque assim, é tudo ao vivo. Se errar, tem que consertar. Assintomático. Muito bem. Agora sim dá que dar uma boa noite. Então, boa noite a todos vocês. Patrícia está dando boa noite. Boa semana, pessoal. Isso. Vira aí só um Só pouquinho. lembrando aí. Isso. Boa noite, pessoal. Só lembrando aí para os irmãos que chegaram agora no finalzinho, inclusive o irmão Aristeu. Irmão Aristeu, a Patrícia está aqui deitada porque ela está doentinha. Não é de pandemia, viu? Não, ela está com uma coisinha de coluna e por isso que ela está deitadinha aqui, viu? Se não está dando lá, quem está falando? Então, orem por ela, para que ela possa estar se fortalecendo aí. Terça-feira tem live das crianças. E a Priscilinha. Tem que ser na rede, a tia faz a live. A Priscilinha, ó. Beijo pra você. Beijo, Priscilinha. Saudade de você. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana.